Houve uma época onde um rei e o seu fiel escudeiro saíram para caçar. Como de costume, o rei e seu fiel escudeiro sempre saíam juntos para caçar. Eram grandes amigos, praticamente irmãos. E esse fiel escudeiro, ele sempre ia falando sobre Deus para o rei, sobre como Deus é grande, como Deus está no controle de tudo, como tudo que Deus faz tem um propósito, um grande propósito nas coisas que Deus faz. Deus nunca falha. E ali ele ia sempre falando história de como é que Deus agia na vida daqueles que confiavam nele, como Deus agia da maneira certa, como Deus era bom. Sendo que certa vez eles se afastaram um pouco, o rei foi para um lado e o fiel escudeiro foi para o outro. E nesse meio tempo, uma fera saiu do mato e atacou o rei. O fiel escudeiro veio logo a salvar o seu rei e espantou a fera, sendo que quando levantou o rei estava com a mão sangrando. Ele então fez uma atadura, tampou o sangramento, estancou o sangramento e voltou para o reino. Mas o rei tinha perdido o dedão da mão direita, estavam com muita dor. E ele, o fiel escudeiro, foi seguindo em frente, falando para o rei confiar que tudo ia dar certo, porque Deus sabe de todas as coisas. Sendo que nessa hora o rei ficou muito nervoso. O rei falou: "Eu estou ferido, perdi parte da minha mão, e você fala que isso tem um propósito?" Mas aquele fiel escudeiro falou: "Confia em Deus, tudo que Deus faz tem um propósito." E o rei, ao invés de ouvir a palavra do servo, ele indignado porque ele estava com dor, sofrendo, e vendo que o servo defendia a Deus ali, falando que tinha um propósito maior, ele irado, ele mandou que prendessem o servo. E aquele servo, que era praticamente irmão dele, virou um presidiário, ficou preso com escassez de pão e água. E assim, passado não muito tempo, o rei, recuperado do ferimento da mão, saiu para caçar, só que dessa vez sozinho. E o rei, pensando do que tinha acontecido da última vez, do que tinha se machucado, ele, distraído, ele se distanciou demais do seu reino. Quando ele deu por si, ele estava cercado por uma tribo de selvagens, a qual era canibais e sacrificavam a Deus deles. E o rei ali se viu cercado por eles e não teve jeito. Foi capturado, foi amarrado, e quando estava prestes a morrer, aqueles homens iriam sacrificar o rei ao Deus deles. Mas aqueles homens, olhando para o rei, aquela tribo percebe que o rei não estava completo, faltava o dedão da mão direita do rei. E na mesma hora eles desamarraram o rei e expulsaram o rei da presença deles. O rei não era digno de ser morto pelo Deus deles. Por quê? Porque eles queriam algo perfeito e o rei não estava perfeito, pois faltava uma parte do corpo. E o rei voltou para casa sem entender nada, ainda assustado, mas lembrou do que o servo tinha falado com ele, que Deus tinha um propósito para tudo. E assim ele mandou que soltassem o servo dele e chamou o servo dele à presença. E ali ele começou a contar para o servo tudo o que tinha acontecido. E o servo falou: "Eu te disse, rei, que há um propósito em tudo que Deus faz. Se você não tivesse perdido o dedo, você estaria morto essa hora. Deus sabe de todas as coisas." E o rei concordou, mas o rei perguntou: "Mas e você, que sempre defendeu a esse Deus, sempre foi o defensor dele diante de mim e de todos, sempre falou bem dele? Por que ele não te defendeu de mim, deixou que eu te botasse na cadeia, deixou que eu fizesse de você um prisioneiro, deixou que eu mandassem a ordem para não te darem pão e água direito, para que tu passasse fome e sede? Por que esse Deus não te defendeu diante de mim?" E o rei falou para aquele servo: "Por que Deus agiu assim contigo, sendo que você defende tanto ele?" E aquele servo respondeu ao rei: "O senhor lembra que o senhor nunca saiu do reino sem a minha presença? Eu, como seu escudeiro, onde você ia, estaria atrás de você. E se eu não estivesse preso, mais uma vez eu estaria atrás de você, cuidando de você como seu fiel escudeiro. Sendo que, se a gente se distanciasse, fosse capturado pelaquela tribo a qual o senhor foi, você seria livre como o senhor foi,
porque o Senhor não estava perfeito para ser sacrificado. Mas a eu não me falta nenhuma parte do meu corpo. Certamente eles matariam a mim em sacrifício ao Deus deles no lugar do Senhor. Certamente esta hora eu estaria morto se eu não tivesse sido preso. Como eu já disse para o Senhor, Deus sabe de todas as coisas. Há um propósito em tudo que Deus faz. Se Deus não tivesse permitido que eu fosse preso por você, eu estaria morto agora. Mas a Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós entendemos, ó Rei, muito mal que nós vivemos no presente. Mas Deus, Ele vive desde o princípio do tempo e sempre viverá. Ele sabe do que aconteceu no passado, do que acontece no presente e no que está por vir. Está tudo no controle da mão dele. Basta tão somente a gente confiar em Deus e fazer a vontade dele. Agora eu te pergunto, você que está ouvindo esse áudio, você tem feito conforme a vontade e o querer de Deus? Ou tem murmurado? Lembre-se, não murmure, confie mais. A paz do Senhor.